Correção das páginas 31 a 34 da apostila de matemática, contando as possibilidades. Assim, temos as seguintes possibilidades: cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Podemos organizar a resolução desse problema usando um diagrama. Acompanhe. Primeira moeda e segunda moeda. Primeira moeda, cara. Segunda moeda, cara. Então, possibilidade 1, cara, cara. Primeira moeda, cara. Segunda moeda, coroa. Possibilidade 2, cara, coroa. Primeira moeda, coroa. Segunda moeda, cara. Terceira possibilidade, coroa, cara. Primeira moeda, coroa. Segunda moeda, coroa. Possibilidade 4, coroa, coroa. Podemos obter o total de possibilidades fazendo uma multiplicação com base nesse raciocínio. São duas possibilidades para cada uma das duas moedas. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Qual é a chance, então, que alguém tem de acertar os dois palpites? Há uma chance em 4. Se você lançar 3 moedas, a chance de acertar todos os palpites será maior ou menor do que com 2 moedas? Aí é pessoal. Cada um vai pensar e vai responder, tá bom? Eu não vou dar a resposta dessa vez, não. Tá ok? Vamos ver como ficarão as possibilidades nesse caso? Recorte as moedas da aba e cole-as no diagrama para formar as possibilidades. Primeira moeda, cara. Segunda moeda, coroa. Terceira moeda, cara. Então, cara, coroa, cara. Primeira moeda, cara. Segunda moeda, cara. Terceira moeda. Desculpa, gente, ó. De novo, vamos lá. Primeira moeda, cara. Segunda moeda, coroa. Terceira moeda, cara. Cara, coroa, cara. Primeira moeda, cara. Segunda moeda, coroa. Terceira moeda, coroa. Cara, coroa, coroa. Primeira moeda, cara. Segunda moeda, cara. Terceira moeda, cara. Cara, cara, cara. Primeira moeda, cara. Segunda moeda, cara. Terceira moeda, coroa. Cara, cara, coroa. Agora tá ok. Primeira moeda, coroa. Segunda moeda, coroa. Terceira moeda, cara. Coroa, coroa, cara. Primeira moeda, coroa. Segunda moeda, coroa. Terceira moeda, coroa. Coroa, coroa, coroa. Primeira moeda, coroa. Segunda moeda, cara. Terceira moeda, cara. Coroa, cara, cara. Primeira moeda, coroa. Segunda moeda, cara. Terceira moeda, coroa. Coroa, cara, coroa. Quantas são as possibilidades no lançamento de 3 moedas? 8 possibilidades. Escreva cada possibilidade ao lado do diagrama. Foi o que nós já fizemos. Qual é a chance de acertar os 3 palpites em uma rodada? Há uma chance em 8. Observe o diagrama que você montou. Repare que para cada moeda temos sempre 2 possibilidades, cara ou coroa. Desse modo, são 2 possibilidades para cada uma das moedas. Preencha as lacunas. Uma moeda, 2 possibilidades. 2 moedas, 2 vezes 2 é igual a 4 possibilidades. 3 moedas, 2 vezes 2 vezes 2. Então, nesse caso, 2 vezes 2, 4, vezes 2 é igual a 8 possibilidades. Lápis na mão. Certo dia, 2 pessoas souberam de uma notícia falsa. No dia seguinte, cada uma dessas 2 pessoas contou para outras 2 pessoas, que contaram para outras 2 no dia seguinte, e assim por diante. Quantas pessoas ficaram sabendo dessa notícia no 4º dia? Organize a resolução desse problema completando o diagrama e escreva a multiplicação que pode ser usada para calcular esse número de pessoas. No primeiro dia, o Bernardo e a Sofia ficaram sabendo dessa notícia, só que eles não sabiam que era falsa.
para eles era verdadeiro. Aí o que aconteceu? Eles contaram, né? O Bernardo contou para a avó e para a tia, e a Sofia contou para a mãe e para o pai. No segundo dia, a avó do Bernardo contou para mais 2 pessoas e a tia contou para mais 2 pessoas. O pai da Sofia contou para mais 2 pessoas e a mãe da Sofia para mais 2 pessoas. No terceiro dia, cada uma dessas pessoas que foi informada da notícia pela avó, pela tia, pela mãe e pelo pai, né, dos nossos colegas aí da escola, contaram, cada uma contou para mais 2 pessoas. No quarto dia, tinha essa quantidade de pessoas aí. Então, a gente vai fazer uma multiplicação, tá? Para saber quantas pessoas ficaram sabendo da notícia. Depois, nós vamos fazer o total, ok? Então, as possibilidades são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, no quarto dia, tinha 16 pessoas, tá? Só que, se a gente for contar todas as pessoas, não vai dar só 16, vai dar mais, tá bom? Ok até aí? Sofia e Bernardo, perdoem por usar o nome de vocês, mas ficava mais fácil para ilustrar o probleminha, tá bom? Vocês me perdoem. No total, quantas pessoas ficaram sabendo da notícia nesses 4 dias? Aí sim, a gente vai somar tudo, ó. No quarto dia, 16. No terceiro, 8. No segundo, 4. E no primeiro, 2. 16 mais 8 dá 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 2, 30. Então, 30 pessoas ficaram sabendo da notícia falsa em 4 dias. Agora, vamos lá. E se em vez de 2 pessoas contando para outras 2, fossem 10 pessoas contando para outras 10 a cada dia? Quantas pessoas saberiam da notícia no quarto dia? Depois de conversar com a sua turma, anote aqui as conclusões a que chegaram. Então, aqui, gente, são 10 pessoas. Então, em vez de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10 mil. Então, seriam 10 mil no quarto dia, só no quarto dia. Tá? Só que a gente não pode esquecer que tem pessoas no terceiro, no segundo e no primeiro dia também. E juntando todas as pessoas, quantas ficariam sabendo da notícia durante os 4 dias nesse segundo caso? Ó, 10 mil do quarto, mais 1000 do terceiro, mais 100 do segundo, mais 10 do primeiro. Dá um total de 11.110 pessoas em 4 dias. Tá ok? Usando essa mesma ideia, podemos resolver outros problemas de contagem. Quais números de 3 ordens é possível formar com os algarismos 4, 7 e 8, podendo repeti-los? Quantos são esses números? Organize sua resolução para não se perder. Comece escrevendo os números do menor para o maior. Na primeira linha, escreva os números que começam com 4. Na segunda linha, os que começam com 7. E na terceira linha, os que começam com 8. Então, ó, 444, 447, 448, 474, 477, 478, 484, 487, 488. 744, 747, 748. 774, 777, 778, 784, 787, 788. 844, 847, 848, 874, 877, 878, 884, 887, 888.
Resposta: são 27 números no total. Se você não precisasse apresentar todos os números, apenas dizer quantos são, poderia fazer o seguinte raciocínio com o auxílio de um esquema: centena, dezena e unidade. Centena, há 3 algarismos possíveis. Na dezena, 3 algarismos possíveis e na unidade, 3 algarismos possíveis. São 3 vagas para serem preenchidas por algarismos. Para cada algarismo colocado na primeira vaga, no caso a centena, temos 3 possibilidades na segunda vaga, que é a dezena, e outras 3 na terceira vaga, que é a unidade. Portanto, 3 vezes 3 vezes 3 é igual. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, são 27 números possíveis.